nobres internautas que acompanham neste exato momento nosso seminário, em que nós abordaremos um tema de relevância, um tema importantíssimo, acerca das startups que tanto revolucionam, tanto trazem avanços aos meios de consumo no Brasil, na Ásia, na Europa, em diversos continentes do mundo, e exclusivamente aqui na região do Nordeste. As startups que são modelos inovadores, modernos, que trazem mais segurança jurídica, que trazem mais atendimento qualificado e que trazem, com certeza, uma maior satisfação aos serviços e aos bens de consumo em nosso território nacional. Nós trataremos acerca de inúmeros assuntos, entre estes, conceito, modalidades, finalidades, meios e modos de negócios, incerteza de mercado, em que nós abordaremos básica e tecnicamente acerca desta temática que tanto entra na cabeça e fixa na mente das pessoas acerca de empreendimentos, de formas mais avançadas para trazer modelos tecnológicos que possam melhorar a vida das pessoas. Neste exato momento, concedo a palavra ao primeiro orador, o Fábio Bastos, que explanará inicialmente acerca da temática. Bom dia. Vou dar continuidade à apresentação aqui do trabalho. Me chamo Fábio Bastos e eu fiquei com a parte introdutória do conteúdo, que no caso seria o conceito do que é startup. Primeiramente eu queria falar o seguinte, que a startup é uma empresa voltada à inovação tecnológica, ou seja, é a nova forma de empreender. O que a gente mais vê hoje em dia, principalmente nessa época de pandemia que estamos vivendo, é o seguinte. Bom dia, meu nome é Fábio Bastos. Vou apresentar agora o conceito do que é startup. A startup nada mais é do que uma empresa voltada ao ramo da tecnologia. Ou seja, ela atua no mercado digital, mercado online, através de, por exemplo, as fintechs, que são empresas de serviços bancários, por exemplo, Nubank, Banco Inter, C6 Bank, em que eles oferecem um serviço através da plataforma digital deles, aplicativos, apps, que são rodados em smartphones, tablets, computadores, em que você pode realizar transferência, pagamentos, recarga de celular, tem cartão de crédito, e o principal, você evita locomoção, tendo em vista que você faz tudo do seu aparelho, você não tem que enfrentar filas, principalmente agora nesse momento de pandemia, que tem restrição de circulação de pessoas, você realiza tudo isso em casa. Uma coisa muito importante que deveríamos pontuar é o seguinte, que as startups, elas apresentam uma solução a uma necessidade vigente da população, ou seja, através da tecnologia, essas empresas, elas impulsionam o empreendedorismo, ou seja, jovens entrar no mercado empresarial, promover atividade econômica, através de soluções rápidas, econômicas e portáteis. Porque uma das características muito importantes da startup é justamente isso, a sua economia. Você não precisa investir tanto, porque muitas das vezes você não precisa de um local físico para realizar a sua atividade econômica. Você só precisa ter um site, uma vitrine, no próprio Instagram, Facebook, ou criar seu site, em que você vai trazer toda a sua magnitude de serviços e você não precisa de um lugar físico, por exemplo. Já vai evitar aluguel, prateleira, você só vai negociar o seu produto, porque a sua vitrine é digital. E ela tem vários modelos de negócio, produção, serviços, métodos, sistemas, ela atua nessas diversas áreas. Agora eu vou classificar as startups. O primeiro delas, a incremental, aperfeiçoar negócios já existentes. Ou seja, como assim, Fábio? Como isso funciona? No primeiro momento, você tem uma empresa, uma empresa de material de construção, por exemplo. Essa empresa ela não tinha nada no mercado digital. Não tinha conta no Instagram, não tinha conta no Facebook, não tinha site próprio, não fornecia esse serviço através do WhatsApp, por exemplo, não tem esse canal de atendimento direto com o cliente não podia fazer uma compra online, por exemplo, e receber na sua
casa ou na sua empresa, por exemplo. E a startup ela vem justamente para promover essa integração, entendeu? Através da criação do site, você coloca a modalidade de pagamento, o Pix, por exemplo, que é uma coisa que é muito utilizada hoje em dia, que nada mais é do que você realizar uma transferência em questão de segundos, pessoa jurídica, pessoa física, entre aspas. Quanto ao tempo em relação ao tamanho, a sua magnitude, o tempo de crescimento dessas empresas. O primeiro delas seria a Small Business, é que pequenos negócios, em regra, ele visa crescer, ou seja, pequenas empresas são criadas, startups, e com o passar do tempo, elas vão conseguindo mercado através de investidores. Um exemplo disso, quando você cria uma startup, você pode realizar a abertura de capital dela na Bolsa de Valores, por exemplo, abrir o IPO dela, fazer que as ações da empresa sejam negociadas na Bolsa de Valores, outros investidores possam investir na sua empresa, você possa captar recursos para aprimorar ainda mais a empresa e até mesmo expandir, porque uma das características muito importantes das startups é você poder migrar, ou seja, você expandir a empresa para outro continente, outro país, e assim dinamizar o serviço. Um exemplo disso é quando uma empresa chega à classificação de valor de mercado de $1 bilhão, que no caso a gente chama de unicórnio. A PagSeguro e o Nubank, eles atingiram essa classificação. Quanto ao negócio, nosso próximo integrante, Isaac Souza, ele vai abordar a questão da fintech, que é do ramo financeiro, a realtech, que é do ramo de saúde, a edtech, que é do ramo da educação, e a lautech, que é do ramo do direito. Estou encerrando aqui a minha fala, vou passar a fala para o Isaac. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Isaac. Vou falar um pouco sobre os modelos de startup, né? Continuando a fala do Fábio. Então, o primeiro modelo que eu vou passar hoje aqui é sobre as fintechs. Fintechs, elas são startups do ramo financeiro, né? Como, por exemplo, principalmente os bancos, né, digitais. Como o próprio nome diz, o fintech ele é relacionado a financeiro e a tecnologia. Por que isso? Os bancos tradicionais, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, eles utilizam métodos muito arcaicos, né? Que é filas, tudo se resolve através dos próprios funcionários, indo a agências, o que isso acarreta muitas filas, muita burocracia, e as pessoas começaram a procurar novas maneiras de lidar com o seu dinheiro, de resolver suas contas, pagar boleto. E esses bancos eles surgiram conforme essa necessidade, implementando mais agilidade, melhor no atendimento, mais facilitação por meio da tecnologia. Por isso que as fintechs elas são principalmente bancos digitais e vieram para desburocratizar os bancos tradicionais. Em seguida eu vou apresentar sobre a HealthTech, que significa uma junção de tecnologia e saúde. São as que atuam mais no ramo da saúde, né? Transformando também e facilitando, digamos assim, a gestão de um hospital, a gestão de empresas do ramo de saúde, né? Como, por exemplo, aqui tem a NIL, a DocWay, que é um atendimento online, né? Principalmente nesse período de pandemia, diversas health techs atuaram, né? Para que as pessoas pudessem atender um profissional da saúde de casa. Por isso que essas startups elas vieram para facilitar a comunicação do cliente com alguma empresa do ramo de saúde. Em seguida tem as EdTechs. EdTechs, como o nome diz, Ed vem de educação e Tech de tecnologia. Elas atuam no ramo da educação, facilitando ainda mais, assim, não precisando de uma escola ou de uma faculdade, de um local físico para poder ensinar aquelas pessoas. Elas aprendem com alguma plataforma que as ensinam de maneira mais fácil, né? De maneira mais simples. Como o Descomplica, que é uma plataforma de ensino online, Dentro da História, que ensina
a própria história em casa, né? Entre outras diversas plataformas. Até o YouTube se encaixa nessa, porque existem diversas videoaulas hoje que ajudam pessoas, né, nesse ramo, né, da educação. Tem as Lautechs. Lautechs são startups no ramo do direito, né, que elas estão para facilitar os profissionais do direito, os operadores do direito, e em diversas áreas, né? Atualmente, um exemplo pode ser o uso de inteligência artificial nos fóruns. Tem até sido utilizado aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas. Inteligência artificial para identificar processos iguais, né? Demandas parecidas, e dar um julgamento de acordo com aquele tema muito parecido, né? Tem o Jus Brasil, outro exemplo, que ele separa as jurisprudências, né, por categorias, facilitando advogados, juízes, né, todos os operadores de direito a identificar a jurisprudência caso a caso. E em seguida eu vou passar a minha fala para o Nicolas complementar mais o assunto nessas modalidades de startup. A continuidade referente ao que o Isaac falou. Existem, pessoal, vários tipos de modelo de negócio. E, primeiramente, o que são modelos de negócio? Nada mais é do que a forma que o cliente compra. Isso daí é chamado de modelos de negócio. Quais são os tipos de modelos de negócio mais conhecidos ultimamente no mundo e nacionalmente? O primeiro deles é a assinatura. O que é a assinatura? Nada mais é do que a forma que o cliente ele recebe aquele serviço, ou seja, a startup garante que por meio da assinatura a entrega do serviço vai ser realizada. Um dos exemplos de assinatura é referente à questão de aplicativos de lojas de vinho, lojas de comida, como por exemplo a iFood, entre outros tipos de negócios que é realizado hoje por meio da assinatura. Outro exemplo bastante conhecido é um modelo de negócio chamado por Marketplace. Como é que funciona o Marketplace? Funciona da seguinte forma: existe uma quantidade de usuários, né, para que aquele serviço seja fornecido, e por meio desse tipo de serviço, o cliente ele não se preocupa com nada. É a plataforma que faz todo o trâmite legal. Como, por exemplo, aplicativo de Uber. A empresa ela se responsabiliza por fazer toda a operação e o cliente apenas se responsabiliza por usar a ferramenta da melhor forma possível em qualquer lugar onde o mesmo esteja localizado. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Outro exemplo de modelos de negócios é a e-commerce. O que é e-commerce? Primeiramente, né, é bom destacar que foi um dos primeiros modelos de negócio que surgiu no mundo. Ou seja, surgiu primeiramente por meio da internet. Qual é a vantagem desse modelo? A vantagem é que o consumidor fica mais confiável a confiar nos ramos de internet, né? Como é que funciona? As pessoas tendem a preferir realizar compras por meio virtual, facilitando a vida de todos. Como, por exemplo, estamos vivendo em um período de pandemia e que a compra realizada pela internet facilita a vida da população, né? Evitando aglomeração, evitando que as pessoas saiam de sua residência, né? Como também já era muito usado esse tipo de serviço. Por quê? Pela questão do preço, que é bem mais em conta, né? Quais são os exemplos de marketplace? De e-commerce, quer dizer, corrigindo. Netshoes, Nike, Adidas, Centauro, são empresas que vendem e comercializam produtos por meio da internet. E por fim são os games, né? O que são os games? São os jogos, né, que ganharam impulso no Brasil e no mundo inteiro devido à sua popularidade, como por exemplo, Tibia, Free Fire,
entre outros jogos, né? Que se são bem usados da forma correta, né? Atraem uma lucratividade muito boa para os compradores e vendedores daquele produto. Obrigado pela atenção. Bom dia, professor. Meu nome é Davi e agora eu vou dar continuidade, né, ao assunto de startups, referente às características das startups, né? Então, as startups, elas não são aquele tipo de empresa que estão exclusivamente na internet, né? Ou seja, a maioria delas estão, pois é uma forma de economizar, né? Porque você criar colocar em um espaço, você tem que pagar custo, tem que pagar aluguel, vai ter que ter mais gente. Então, uma das principais características das startups é que elas possuem um negócio escalável e repetível, né? E eu vou explicar mais adiante, mais detalhadamente, para poder entender um pouco. Então, na característica repetível, elas têm que fazer o quê? Elas têm que entregar o mesmo produto ou serviço em larga escala, né? Para tal empresa, é preciso que o produto seja reaplicado e reproduzido de uma forma mais simples, como, por exemplo, é o que acontecia com aquelas lojas de DVD, né? Aquelas locadoras, que tinham os DVD e entregavam o mesmo produto para vários clientes, né? Então, é isso que uma startup faz. Ela consegue entregar o seu produto ou seu serviço para várias pessoas, né? De uma maneira mais simples. Outra característica muito importante é que ela é um produto escalável. O que seria essa escalável dela, né? É que, como a startup são empresas que geram valor, ela tende a crescer. E quando ela cresce, como elas estão na internet, é muito mais fácil ela criar um software que permite, e aí ela pode crescer e não tem como que pagar com seus custos, né? Porque quando ela está na internet, ela crescendo, ela consegue manejar suas dívidas, né? O seu custo, que é muito mais fácil para ela do que se ela fosse abrir uma empresa e um local físico. Porque se ela fosse crescer, ela teria que alugar um novo espaço, colocar mais gente, aí havia uma folha maior, um aluguel mais caro e aí por diante. Então, é muito mais fácil quando ela está na internet. Ela é também flexível, porque toda startup precisa ser ágil, dinâmica, né? É um modelo de negócio e as decisões precisam ser tomadas com muita rapidez e se adequando da demanda do mercado atual. E também, outra característica importante é a inovação, pois para ser uma startup tem que ter a capacidade de propor inovações criativas, né? E para resolver o problema é essencial. O bom da startup é que elas funcionam de qualquer lugar, qualquer horário. Você consegue resolver algum problema à meia-noite, de um sábado, de um domingo, que vai ter alguém para resolver, te ajudar, te auxiliar. Diferente desses locais, dessas empresas físicas, né? Você, às vezes, só consegue sanar alguma dúvida num dia útil, né? E olhe lá, que às vezes a gente nem consegue. Então, de qualquer lugar, você consegue resolver seus problemas. Porque muitas startups, quando não estão na internet, estão nesses cowork, que são escritórios compartilhados. E o custo do escritório sai bem mais em conta. Então, por isso que vale a pena. E outra característica muito importante da startup é que tem que fazer network. O que seria network? É fazer um conhecimento, juntar novas pessoas, expandir o negócio, porque qualquer indivíduo, qualquer pessoa pode ser um possível cliente, né? Então, é de extrema importância
fazer amizades para poder aumentar o seu negócio. Então, agora eu passo a palavra para quem? Para o Fábio, para dar continuidade. Para o Afrânio, para dar continuidade. Especificamente, abordarei a temática acerca das incertezas de mercado. No empreendedorismo e nas startups, nós temos inúmeras formas progressistas, futurísticas, que podem ou não alavancar ou despencar em um processo de falência as empresas startups no Brasil e no mundo. Esse processo, essa incerteza, se baseia com planos de estratégia, com planos de planejamento, que podem ou não dar certo, a depender da consultoria e da segurança de pesquisas, de dados, de informações acerca daquela demanda, daqueles compromissos em que o empresário, o dono da startup, tem para com os seus consumidores. Essa incerteza de mercado, ela se baseia conforme o futuro no setor de varejo, no setor de insumos, no setor de educação, no setor financeiro, em que as empresas basicamente podem, em uma escalagem, na sua escalabilidade, crescer. Temos como exemplo o Facebook, uma startup importantíssima no planeta todo, que abrange bilhões de usuários e atende inúmeros relacionamentos tecnológicos entre internautas, entre familiares, amigos, conhecidos, e que essa empresa, ela se globalizou. Essa empresa é da Ásia à Oceania, da Oceania à América do Norte, da Grã-Bretanha à Europa, nos Países Baixos, nos Países Altos, naquela região da Escandinávia, inúmeros países do mundo. Nós temos o Facebook como uma referência mundial. No entanto, nós temos também aquelas startups, aquelas empresas em que se estagna naquela região. Temos como, por exemplo, arcaico, os restaurantes, em que ficam presos e se limitam a municipalidades, a comarcas, a regiões, em que não tem a possibilidade de se expandir. Nós temos exemplos como a Nubank, que é um unicórnio de mais de R$1 bilhão. Nós temos outros exemplos de outros bancos digitais que se expandiram sem fronteiras e hoje são referências em diversas regiões do nosso continente sul-americano. Nós temos outros exemplos, especificamente falando, de inúmeras empresas focadas na entrega de lanches, de sanduíches, de comidas rápidas, como, por exemplo, o iFood. Mas nós temos que entender o motivo pelo qual essas empresas alavancaram em uma escalabilidade maior. Houve planejamento, houve plano de estratégia, houve consultoria empresarial, houve um gráfico em que poderia falar sobre a oscilação de futuro, de crescimento, de queda, o público-alvo que atingiria, a possibilidade ou não de crescimento, o que nos resultou em uma forma de expandir esses negócios internacionalmente, fora das fronteiras do território nacional brasileiro ou do território estrangeiro para dentro do Brasil. É interessante, internautas, nós pesquisarmos muito mais sobre o assunto, que é muito amplo, é uma temática polêmica, em que nos coloca em uma incerteza e, ao mesmo tempo, em um progresso incontestável. Empresários, idealizadores, futuristas, pensadores, que, durante o seu almoço, durante a sua caminhada, durante aquele momento de descanso, do nada tem uma ideia que pode evoluir, que pode avançar e que pode trazer. Não somente devemos nos atentar exclusivamente à ideia de tecnologia. Não é o excesso de tecnologia que traz uma segurança para as startups, mas sim o seu procedimento, as suas instrumentalidades que possam trazer satisfação ao consumidor. Então, diante dessas incertezas, desses planos de estratégia, desses planos dentro das consultorias, dessa forma como as startups pensam em atingir aquele público-alvo que trará progresso efetivo